Aê, seguimos aqui, aula de número 10, o mix de marketing e a consistência. Lembrando que a gente está trabalhando nesse bloco sobre o nosso plano de marketing, então estamos desenvolvendo esses componentes. Falamos primeiro qual que é a estrutura, né, base de um plano de marketing, e hoje a gente vai revisitar os 4Ps, que é uma coisa um tanto tradicional no marketing, né, produto, preço, prazo, promoção, sob a ótica do Byron Sharp. Então, talvez você já conheça o que são os 4Ps, mas a gente vai trabalhar eles com essa ótica de que tudo deve servir para aumentar a disponibilidade mental, disponibilidade física, e então como que a gente articula esses itens, como que eles, se não forem bem trabalhados, eles acabam prejudicando os nossos entendimentos. Então, eles precisam estar muito bem alinhados. É como uma orquestra, ela precisa estar afinada. No caso de uma orquestra desafinada, vamos pensar o seguinte, amigo ouvinte, isso aqui é uma Ferrari? Responda aí no seu coração. Isso aqui é uma Ferrari? Você bate o olho nela, você sente que é uma Ferrari, você identifica como uma Ferrari? Se sim, se não, onde que está? Deixa nos comentários, né? Fazendo aqui protocolos de YouTube. Dá um pause, pensa e tenta dar uma refletida em onde estão essas diferenças, onde estão esses elementos que estão te fazendo acreditar ou desacreditar que isso aqui é uma Ferrari. Porque a gente poderia então começar a ir mapeando esses pensamentos. Pô, uma Ferrari. O que a gente está tratando com uma Ferrari? É um carro? Pô, isso aqui é um carro, né? Carro, beleza. A gente pode pensar que a Ferrari, ela é identitariamente, né, assim, ela tem o vermelho, né, como uma característica, uma cor muito proprietária, né? A gente falou na aula passada sobre ativos distintivos, né, a cor pode ser um ativo, então falar que o vermelho da Ferrari é uma coisa muito identitária. Então, aqui tem vermelho, né? Então, se é uma Ferrari, se não é uma Ferrari, onde estaria essa diferença? Porque vermelho por vermelho é, carro por carro é. Falar, não, tem o logo, professor, porque assim, a gente está falando que a Ferrari é uma empresa, tem uma identidade visual, né, uma estética ali muito proprietária, então tem a logo deles. Então aqui a gente vai ter logo, amiguinho. Tá aqui, ó, dou zoom, dei o zoom. Tá aqui a logo, o cavalinho bonito tá aqui aparecendo. Então, se a gente for parar para pegar mais esse ponto, também temos a logo. Então, é um carro, é vermelho, tem roda, né? Tá ali cor, logo, tal, parece, tem motor, né? Talvez seja um tanto mais barulhento, né? Que o da Ferrari, se a gente for, né, pegar na construção dele. Mas tem vidro, né? Tem todos esses elementos. Mas ainda assim, parece que não é, sabe? Tá gritando pra gente que alguma coisa tá de errado. E esse que é o nosso pensamento. Você já tem meio que um radar, um acompanhamento, uma coisa que parece que alguma coisa, algo de errado não está certo. Sabe, tá ligado aquele meme? Algo de errado não está certo. Você bate o olho, as coisas, elas não estão bem alinhadas. Você pressupõe que a Ferrari, por ela ser um produto mais premium, mais elitizado, ela tenha certos elementos no entorno que contribuem, que reforçam essa mensagem. Então, a gente vai ter, nos 4Ps do marketing, né? Produto, preço, promoção e praça, essas coisas, se eu estou trabalhando com um produto que teria um preço extremamente elevado, não dá para esperar que ela tenha acabamentos, que ela tenha uma estética muito banalizada, né? Que ela teria uma desatenção muito grande. Eu estou trabalhando também em mercado de luxo. O mercado de luxo, né, aqui não dá para a gente pressupor isso, né, mas no contexto, quando a gente olha o mercado de luxo, muitas vezes o luxo está acompanhado de uma dificuldade de acesso, né? A praça ali também é acessado. Onde que você está gerando valor para o teu cliente, onde você está disponibilizando suas ofertas. Então, o luxo, muitas vezes a gente vai pegar uma Ferrari, vai pegar uma marca de, sei lá, uma joalheria, uma Tiffany, uma Monte Carlo, coisa assim, você não vai encontrar em qualquer lugar. Né? Você vai encontrar em grandes centros, né? Você vai encontrar numa capital, você vai encontrar num aeroporto, né? Grande circulação de pessoas, um lugar mais elitizado, né? Assim, então você vai encontrar nesses ambientes, porque se ela se populariza demais, isso acaba jogando contra a própria marca, né? Porque é um apelo ali do item ele não ser tão facilmente acessado pelas pessoas. É claro, e se dificultar isso também confere um certo valor para ele. Então a gente vai pensando, um restaurante, você vai pegar um restaurante Estrela Michelin, vamos pegar o Dom lá do Alex Atala em São Paulo, 2 estrelas Michelin,
um restaurante extremamente refinado, requintado. Você vai pensar que então que os pratos deles são muito bem construídos e tudo. Você vai nesse lugar, então, o prato de fato tem aquela experiência de você ter uma refeição que você dificilmente conseguiria reproduzir na sua casa, né? Só que daí você vai nesse lugar e o prato é muito gostoso, mas você pegar, tem cadeira de plástico, aquelas cadeirinhas de boteco, tá ligado? E alguma coisa ali tá dizendo que tá errado, né? Não tá bem articulado essas coisas. Há um desalinhamento dos nossos elementos. Então, já começamos a traçar esse nosso entendimento de que, ó, o mix de marketing ele precisa estar alinhado, tal como a gente falou de uma orquestra, tal como a nossa carta mostra pra gente hoje. Vamos pensar nosso mix de marketing quase como essa mesa de som, né? O jovem gosta muito de música aí, pensa na mesa de som, um DJ ali. Tudo bem que se a gente fosse ser bem crítico aqui, amiguinho, não taque pedra no seu professor. A mesa de som ali da mixagem, ela teria, né? Coisas estaria muito para cima, outro mais para baixo, tal. Seria uma gambiarra ali, né? Mas vamos pensar que como um alinhamento, você não consegue trazer esses elementos, uma coisa está muito distoante da outra. Elas precisariam estar numa equalização, né? Você precisa de uma consistência, né? Tal como está dizendo aqui nossa aplicação da carta. Tenha consistência entre o teu produto, o teu preço, tua praça, tua promoção. Se está pegando um produto muito premium, é esperado que ele tenha um preço também muito premium. É esperado que ele tenha essa disponibilidade em elementos, em contextos que também sejam muito, né, refinados. É esperado que a promoção dele, né, a estética, as propagandas, sejam também carreguem elementos, carreguem um acabamento, um cuidado que reforce esses pontos. Então, o nosso mix de marketing tem que ser pensado nisso, com uma consistência, com uma coisa que, ó, se você não trouxer esses elementos muito bem articulados, ele vai gerar o estranhamento que a gente discutiu aqui com o caso da nossa Ferrari, que talvez não seja uma Ferrari de verdade, né? Não vou dizer se é ou se não é, deixa para o amigo ouvinte aí julgar. A aula de hoje eu não vou fazer tanto digitar, porque é mais um bate-papo de coisas que espera-se, né, que o amigo ouvinte aqui já tenha acompanhado o que são os 4Ps: produto, preço, promoção e prazo. A gente vai mais conversar sobre coisas que estão ali nesse entorno, tá? Então, vamos conversar sobre então o que são algumas discussões, alguns questionamentos que podem aparecer em cada um desses Ps. Primeiro, sobre produto. A gente tem que se perguntar se o nosso produto está servindo às necessidades da categoria. E não vai inventar moda, assim. Pensa o que o teu produto está resolvendo. O que ele está atacando? Que necessidade que é essa? Que coisa, que problema que ele está resolvendo? Não tenta fazer um negócio ultra elaborado, mirabolante. Não, pensa assim, objetivamente. O que você está atacando? O que você está querendo resolver? Que necessidade é essa? Se tem um mercado para a gente vender? Que mercado que a gente vai mirar? Para quem a gente está vendendo nosso produto. Que produto é esse? O que ele está se oferecendo a fazer e como que ele está resolvendo essa questão. Beleza, pensamos no nosso produto. De novo, produto, ele não é só o bem, ele não é só uma garrafinha de água, ele não é só uma régua, ele não, sabe? Um produto, ele é tudo aquilo ali, a gente vai chegar a isso numa aula um pouquinho mais para frente, ele é tudo aquilo ali que pode ser oferecido, né, pela empresa para ajudar o nosso consumidor a resolver o que ele tá querendo ali. Então, seja um bem, seja um serviço, seja um mix dessas duas coisas, né? Se a gente pega tipo um restaurante, que eu mencionei agora há pouco, exemplo. Você tá, se a gente for ser bem crítico na coisa toda, você está comprando prato de comida. Só que você não está comprando só o prato de comida, você tem todo o entorno que está ali envolvido. Então eu falei o caso do restaurante do Alexa Tala. Por mais que você esteja comprando o prato de comida, a experiência como um todo, se a mesa, né, tá ali com os talheres, né, aquele talher mais robusto, mais pesado, você tem uma toalha, né, com um tecido, né, que é sensorialmente mais agradável, as cadeiras são confortáveis ou não, se os garçons são mais solícitos, tudo isso daí impacta na tua experiência. Então, por mais que você esteja comprando prato de comida, tudo ali, né, tá se somando para isso. A experiência, todo o produto ali é esse combinado de um bem e de um serviço também atrelado. Então, pense o teu produto, a tua oferta, o que ela está oferecendo, de que forma ela está oferecendo aquilo ali. Beleza. Temos esse ponto. Aí, sobre preço, né, vamos pensar se o nosso preço está dentro da zona de aceitação.
O que isso quer dizer? Se não tá nem muito barato, que parece uma porcaria, nem tão caro que vai ser um afastamento aí, um afastador para os nossos consumidores. Então, se eu digo, essa escova aqui para pentear meus gatos, tá aqui do lado. Porque o pinhão tava aqui do lado, tava soltando um monte de pelo, tava esfregando o coitado para tirar um pouco de pelo morto dele. Aí, vamos dizer então, que essa escovinha, sabe, o normal dela, deixa aí nos comentários, né, o seu palpite, mas não vai ser uma coisa muito cara, né? Você provavelmente vai comprar aí por uns vintão, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de onde você se encontrar isso daí. No AliExpress, num Shopee, não sabe? Depende do lugar, você vai encontrar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato. Ok. Faz sentido se eu cobrasse R$ 2.000 numa escovinha dessa? Né? De novo, você pode não ser nenhum grande especialista em mercado pet, mas, de novo, geraria aquele estranhamento de que tem uma coisa errada, né? Não é normal você cobrar R$ 2.000 nesse negócio. Se eu não tô com nenhuma chave aqui, mas digamos se fosse uma chave de um carro, a chave do apartamento, colocar ali, ó, tô vendendo aqui esse apartamento, tô vendendo por R$ 20, né? Vamos colocar aí o inverso, né? Colocar o preço da escovinha ali. Colocar por R$ 20. Também geraria um negócio que, né? Eu sei que, né? Eu adoraria pagar barato numa coisa, mas se alguém tá me fazendo uma oferta dessa, você ficaria meio com o pé atrás. Você, sabe, o teu balelômetro ali, né? Quão balela, quão golpe aquilo ali pode acabar sendo, já estaria no talo estralando de que, ó, tem bagulho errado aqui, não é normal alguém vender um item por esse preço. Então tem uma zona de aceitação. Você sabe se o produto ele tá caro ou barato, né? Se é um bom negócio ou não, mas se ele tá muito discrepante daquilo ali, também te gera uma repulsa. Então você tem que pensar que preço vai cobrar, qual o método de pagamento, qual o custo de produção, competidores, quanto que eles estão cobrando e tal. São coisas que tem que se pensar para você trabalhar de novo esse alinhamento das partes, para tudo ali se somar na experiência do consumidor para ele julgar se é um bom negócio ou não. Até que, assim, a gente também traz os 4Ps aqui em separado, mas uma coisa pode retroalimentar a outra, ou pode haver uma sobreposição aqui. Então, por exemplo, se eu pego o método de pagamento, bati o olho e pensei nessa discussão. Se eu pego o método de pagamento, vamos dizer que todos os meus concorrentes estão trabalhando com uma forma ali de pagar em 2 vezes sem juros. Eu vou trabalhar em pagar em 12 vezes sem juros. É uma coisa associada a preço, mas eu posso trabalhar isso depois como promoção, de eu usar isso nas minhas estratégias de comunicação para comunicar o meu mercado. Então é preço, mas eu também estou, né, com um pezinho ali falando de promoção. Então, assim, essas coisas elas se sobrepõem muitas vezes e a gente só separa aqui como um recurso didático, né? Mas são decisões que uma está ajudando muitas vezes a pensar uma solução, a pensar um comentário com a outro P aqui. Então, sobre praça, pensando em termos de distribuição, onde que a gente está, se está mais fácil de acessar, se está mais difícil, lembrando que se não está na gôndola, se não está no ponto de contato com o consumidor, não existe nosso produto. E aí, isso envolve a disponibilidade mental, disponibilidade mental e disponibilidade física, que a gente sempre fala aqui. Se o consumidor não pensa no teu produto, se ele não encontra teu produto, por mais que o produto exista, é a mesma coisa de não existir, porque se a pessoa não está sabendo dele, não está vendo ele, se quando ela quer comprar, ela não consegue comprar esse produto, né, de nada adianta. Então, em que lugar, né, que tipo de lugar nosso produto está disponível, pensando sei lá, uma bebida. Vai estar no mercado, vai estar numa farmácia, vai estar num posto de gasolina, na conveniência, vai estar numa máquina de autosserviço, vai estar, sabe, numa banquinha, né, de lanchonetes na rua, sabe? Você consegue pensar em que tipo de lugares você vai se inserir. E por último aqui a gente vai ter a comunicação, né, o nosso P de promoção aqui. Se nossas comunicações, nossos itens, nossos artifícios aqui estão gerando memória, estão trabalhando as associações com a nossa marca, estão trabalhando para a gente conquistar mais disponibilidade mental. Para a pessoa, quando pensar naquela categoria de produto, ela pensar na nossa marca. Onde que eu vou anunciar, como que eu vou anunciar, com que frequência, para quem que eu vou anunciar, são decisões atreladas aqui. Beleza? Então vamos chegar aqui na nossa atividade Polystation. Eu só vou conferir se está todo o descritivo bonitinho, que eu preciso fazer um ajuste nela. Então, só um minuto. Você nem. É o tradicional, você piscou e nem viu. Ajeitei, voltei.
Fui botar feijão no fogo e agora sim tô de volta. Espero que então consiga retomar o meu pensamento aqui. O que a gente vai fazer? Acho que era só o restante da nossa atividade do dia, que vai ser essa atividade Polystation. Hoje não é atividade da Unitur, é uma atividade para você praticar mais livremente. Então, vamos pegar empresas com um mix de marketing full birulebe das ideias. Vamos pensar o que está de errado. Vamos ter alguns casos aqui para a gente pensar. Analise aí primeiro as imagens, eu não vou fazer comentários, só vou deixar amigo ouvinte aí pensando e traga nos comentários o que você foi pensando, o que está de desalinhamento, o que tem de, eventualmente, desconexão em termos de produto, preço, promoção, praça, tudo esse entorno aí aparecendo pra gente. Então, deixa... Eita, pamonha! Cada um oi? Como é que você tá? Pense então, cada um dos casos. Temos aqui essa primeira imagem. Vamos ter o nosso segundo caso. Se prepare aí, amigo ouvinte, dê o pause, analise cada elemento, aprecie, né, na finesse da coisa toda, tudo que a gente tem nas nossas situações. Então agora os dois gatos, Pinhão e Pamonha, aqui aparecendo para ajudar a gente a pensar a respeito. Analisa tudo, dê um pause, comente aqui o que você está vendo que talvez tenha um desalinhamento no nosso Ligeirinho Lanches. Agora temos também mais um caso, a oficina do Zé. Analise tudo que está aparecendo. Produto, preço, promoção, praça. Dê um pause. Vou dar um tempinho para você achar o pause aí no teclado. Encontrou? Alguma coisa está te soando estranha? Não está estranho? Também pode ser uma possibilidade. Você vai julgar, você me diz, você está livre para dizer o que vem à sua cabeça. E por último, não, penúltimo, ainda tem mais um caso na frente. Temos um entorno aí todo para a gente pensar no nosso ambiente e o alinhamento com as nossas ofertas, o que está acontecendo aí nesse shopping, que talvez seja um pouco alta renda, talvez não. Estou dizendo alguns elementos para serem cogitados. Analise e diga para a gente. Agora sim, a última, que talvez seja a minha preferida. Vamos ter aqui esse jantar de altíssima gastronomia para a gente analisar. Então, veja o que está acontecendo, pause e comente para a gente. E os gatos se estranhando ali do lado. Acho que é isso, então. Nossa aula, temos esses elementos. Pratique a nossa atividade Polystation. A gente fez todos aqui esses casos. E aí, temos nossa conclusão aqui, discutimos nosso mix de marketing, vimos se as coisas estão alinhadas ou não, e ótimo, se a gente conseguiu esses alinhamentos, ponto positivo pra gente. Mas a gente também precisa cogitar, a gente precisa discutir, a gente precisa pensar, e no caso, se a gente tiver produtos demais, como é que a gente faz, como é que a gente pensa, vamos chegar nessa discussão nas próximas aulas, porque agora é hora de acabar. Tudo que é bom acaba, amigo ouvinte. Então, deixa aí seu like, seu comentário, sua inscrição e nos vemos em breve. Então, encerrando aqui a nossa gravação e 3, 2, 1 e até mais.